gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui no Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aí no seu canal, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Já chegamos aqui na atividade 2 e a gente quer juntos aí com os seus professores aí da sua escola, mas os outros professores aqui do Centro de Mídias e os seus colegas construir um projeto de casa sustentável. Nós estamos pensando aí, né, em como economizar eletricidade aqui no nosso componente eficiência energética. Novamente o nosso diretor colocando na telinha para vocês aí, ó, o nosso slide de apresentação. Aqui na atividade 2 nós estamos tentando falando um pouquinho sobre a iluminação desta casa, tá? Lembrando que é um material adaptado do professor Carlos Magno Sampaio, então vários recursos e várias propostas desse material foi ele que preparou pra gente. Bom, lá na atividade 1, a gente já fez investigação sobre transformações de energia, já contamos como funciona as termoelétricas, já contamos lá no final da sistematização como funciona uma placa, né, fotovoltaica, que são condições de transformação de energia um pouco mais sustentável, é limpa, né, não polui. Já falamos sobre o ciclo do carbono e tudo mais. Já temos aí uma questão norteadora para o projeto de vocês. Vocês devem pensar o que vocês querem resolver nesta casa, né? E já deveriam ter aí algumas etapas do projeto pronto, né? Temos que pensar nisso. E agora na atividade 2, nós vamos analisar um projeto chamado Litro de Luz, né, que tem como proposta viabilizar a iluminação por meio de material acessível e sustentável para localidades e pessoas com dificuldade de acesso à energia elétrica. Foi um projeto criado aí pelo mecânico Moser. Eu gosto de dizer que ele era um mecânico, né? Então ele tinha uma profissão, né, social que não tem muito a ver com ciência, mas ele mesmo assim se sensibilizou, né, com a vizinhança, com as comunidades que não tinha iluminação em condição de ter iluminação apropriada em casa. Então ele criou um projeto aí de ajudar essas pessoas, né, para economizar eletricidade, economizando as lâmpadas, né? Criou uma lâmpada aí que basicamente é uma garrafa PET com água que ele colocou no telhado, tá bom? Então nós vamos pensar, ó, ele não tinha esse conhecimento científico, mas você estudante vai ter. Então nós vamos analisar para ver se a gente consegue melhorar essa proposta aí criada, tá bom? Já pelo que já existe. Aqui, professor que nos acompanha, a gente está desenvolvendo, né, e aprofundando as habilidades do currículo de Ciência da Natureza, número 101, número 107. E aqui nessa atividade, quer dizer, neste componente todo, a gente deve pensar em como reduzir o custo de energia elétrica. Então, nós vamos falar das lâmpadas, mas vocês podem pensar em outras possibilidades, tá bom? Então, o objetivo geral aqui é que vocês retomem aí essa questão norteadora, né, que vocês devem pensar, e pensar em estudos de investigações relativas aí ao projeto, né, e começar a mobilizar as soluções. Então a gente já tem alguns conhecimentos dados aqui cientificamente, algumas ideias para vocês, e vocês então têm que começar a resolver, a construir mesmo esse projeto de vocês. Outro objetivo é idealizar uma proposta, né, já começar a pensar numa proposta de viabilizar iluminação por meio de materiais acessíveis e sustentáveis para localidades e pessoas com dificuldade de acesso em energia elétrica. E conhecer esse projeto aí, Litro de Luz. Bom, vamos só retomar esse conceito aqui de algum slide que a gente já viu anteriormente, né? Acho que eu estou aqui na câmera 3. Anteriormente nós falamos sobre eficiência, a gente falou o que é potência, a gente falou o que é energia, a gente pensou em algumas grandezas e esse slide aqui a gente já colocou para vocês, né? O que é a eficiência energética, né? Uma coisa eficiente é quando você tem bons resultados, né? Você usa os meios e os fins para chegar numa coisa que funcione, né? E quando a gente fala em eficiência energética, é pensar em construir tecnologias, né? E de maneira que a gente use a energia que é disponibilizada de forma útil, sem desperdício, tá bom? E que a gente consiga usar o mínimo possível, né, da energia disponível para realizar um bom trabalho. Aqui na ciência a gente já sabe que trabalho é realizar movimento, fazer algo útil, tá certo? Então olhando aqui para o nosso slide, a gente já conheceu o que são os receptores, né? Os receptores são aqueles materiais
Vocês podem até anotar, ó, esse é um bom slide para vocês terem um print. Os receptores são os dispositivos que transformam, ó, pega a energia elétrica e transforma em outra forma de energia. Que outra forma? Luz, calor, som, né? Movimento, né? Giro, essas coisas. Os receptores fazem isso. São esses equipamentos que você liga na tomada. Ligou na tomada, ele vai funcionar transformando essas energias aí em outras, que você considere útil. Na aula anterior a gente fez uma lâmpada de grafite, que a gente ligou na tomada, e aí os elétrons começaram a caminhar nesse receptor. Ele emitiu luz, só que gerava muito calor. Então, a gente pode dizer que a lâmpada é um receptor, mas que ela não é tão eficiente, porque ela dissipa muita energia, né? E o que ela deixa de útil, no caso da lâmpada incandescente, ela dissipa 95% dessa energia que ela recebe, e apenas 5% é útil, né? 5% ela provoca luminosidade, tá bom? Então, essa é a nossa proposta, nunca se esqueçam disso. Então, o tanto de energia que você tem, quanto dessa energia você transforma em algo útil realmente, né? Os aparelhos. A gente sabe que pela ciência mesmo existe um fenômeno aí que é natural, a segunda lei da termodinâmica, né? Que quando você transforma, faz transformações energéticas, quando você cria máquinas, parte dessa energia ela é dissipada, ela é perdida. É impossível, né, você criar uma máquina que transforme totalmente uma energia na outra, né, sem perdas, tá bom? Então, é diminuir ao máximo essas perdas. Isso é dizer que uma coisa é eficiente. Agora nós temos aí uma imagem, veja, vocês já ouviram falar, ó, será que dá pra gente aproveitar alguns movimentos que a gente faz aí para gerar energia elétrica? Será que a gente consegue fazer isso? Veja que aí, né, nós temos uma imagem de uma pessoa, né? Um homem descendo aí uma escada rolante. Então, tem essa ideia de movimento, ele está com uma mochilinha nas costas, né? Será que a gente pode usar o nosso movimento diário aí para fazer alguma coisa útil? Será? É uma pergunta que eu faço para vocês e eu já tenho aqui uma resposta, ó. Uma ajudinha de Faraday, né? Aqui tem um simulador que a gente já conhece, que mostra que quando você mexe o ímã, gera corrente elétrica. A gente fez esse experimento aqui, né? Com o professor Tony. Vocês vão encontrar, acho que lá na aula de sistematização da atividade 1. Eu vou mostrar nesse simulador aqui também. Mas o que nós temos aqui, ó, é uma coisa chamada mochila elétrica. Tem aí para vocês um link aí embaixo, né? Um artigo que conta sobre essa curiosidade aí que vocês podem pesquisar, ó. A estrutura da mochila, né, essa mochila elétrica, integra um nanogerador. Nano quer dizer uma coisa bem pequena, né? Cerca de 1 bilionésimo de metro, né? 10 elevado a 9, menos 9 metros gerador. Então é um gerador super pequeno, não daria para você ver com o olho nu, tá? Para converter essa energia mecânica, veja, energia mecânica está associada a movimento, né? Por exemplo, como a oscilação vertical, em eletricidade. Então, esta mochila elétrica que você carrega aí nas costas, ela pode ter um nanogerador, isso é uma pesquisa já, tá? E de acordo com o movimento que essa mochila faz nas costas da pessoa que está caminhando, ela vai transformando esse movimento em eletricidade. Eles são do tipo TENG, que é uma leitura em inglês, né? Que é uma sofisticação, são geradores um pouco mais sofisticados, e ele usa aí estruturas muito pequenas, né? E também alguns conhecimentos de eletromagnetismo. Tem pequenos ímãs, né? E movimentação de ímãs na presença de bobinas, de fios de cobre, tá certo? Então é uma tecnologia que vocês podem aí pesquisar um pouquinho. O negócio a eficiência dessa mochila, ó, foi avaliada em 14% da conversão da energia mecânica em elétrica. Quer dizer, quando o carinha coloca a mochila nas costas, conforme ele vai caminhando, né, essa mochila tem um geradorzinho que, lembrando que o gerador é o equipamento que transforma energias no geral em elétrica, né? Então ele está pegando o movimento da pessoa que está andando, né? De acordo com uma molinha, um sistema de mola, né? Ele vai transformando esse movimento
em eletricidade e tem 14% de eficiência. Volta aí na telinha, ó. O que é suficiente para alimentar, por exemplo, lanternas, né? Ou se aperfeiçoar, pode até carregar celulares enquanto caminho. Então é uma forma, né? Claro que é um protótipo aí, né? É uma pesquisa, mas é uma coisa que você pode pensar. Será que você pode utilizar os movimentos que você tem diários aí para gerar eletricidade? E será que essa eletricidade que você gera aí, você pode fazer algo útil com ela, né? Carregar o celular, em vez de você colocar na tomada, você vai economizar. Veja que a gente está pensando em alternativas de economizar eletricidade, tá bom? Então, tem outra também, ó. Vocês já viram aquela bicicleta que a pessoa, enquanto ela pedala, a lanterna vai acendendo, né? É um dispositivo interessante que algumas chama dínamo, né? Esse equipamento que transforma a energia mecânica em elétrica e vai acendendo a luz. Então também dá uma pesquisadinha. Será que a gente não pode usar isso para poupar eletricidade na nossa casa? Então pesquisem essas maneiras. Eu deixei aí essa curiosidade, que na verdade é uma proposta que o professor Carlos Magno Sampaio trouxe para a gente aí. Uma curiosidade, tá bom? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre essa imagem aí. Dê uma olhadinha. Então o que nós temos aqui na TV, né, para vocês, é um ambiente interno um pouco escurecido com 3 crianças apontando, né, uma lanterna no teto. O interessante é que essa lanterna tem a aparência aí de uma garrafa PET, dessas de refrigerante transparente, né? E tá brilhosa, iluminando as ideias, a proposta da gente. Então, eu tenho um vídeo aqui para vocês, eu não vou poder passar esse vídeo por questões de direitos autorais, mas a proposta é que vocês assistam, tá aí o link para vocês. Se você estiver com o seu professor, assista e conheça esse projeto aí, Litro de Luz, que é o projeto associado a essa imagem aí, né? Uma garrafa PET com água, dentro dessa garrafa tem água, um pouquinho de água sanitária também, uma mistura. Ela está anexada no teto e ela usa a luz solar do exterior para clarear o interior de uma casa aí mais escura. Então, e veja que é uma iluminação relativamente boa, né? Mais tarde a gente vai ver, há um estudo que fala que essa lâmpada aí, ela é quase tão eficiente aí do que essa lâmpada incandescente aí de 60 watts. Então é uma boa economia. A gente já sabe que a lâmpada incandescente, ela não é tão eficiente, né? Ela gasta muita energia. Então pelo menos essa daí, né, tem uma boa eficiência. A nossa proposta aqui, além de conhecer esse projeto, é tentar melhorar, tá bom? Continuando, ó, vamos preparar os espaços. Então a gente está querendo construir uma casa. Nessa atividade a gente vai falar da iluminação. Então tem aqui outra imagem para vocês, né, de um corredor aí com algumas portas. E aí tem aqui, preparando os espaços, né? Essa abordagem pode ajudar na construção de uma casa sustentável. Já pensou que a própria tinta das paredes pode ajudar na economia da luz elétrica? Além da tinta, né, da parede, as janelas, né, as cores que você coloca e também o posicionamento das janelas, elas podem contribuir aí para a economia de eletricidade, tanto do ponto de vista de iluminação, como também de ventilação natural, né, essas coisas. Então, vamos pensar nessas coisas, tá? Então, do ponto de vista da luz, né, esta atividade nós vamos falar bastante da luz. Então aqui para mim, ó, a câmera. Então a luz, ela tem um comportamento interessante, tá? Ela depende do espaço em que ela está, ela tem um comportamento. Então, por exemplo, vocês estão recebendo aí, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a luz, né, até hoje, é o elemento mais veloz que existe em todo o universo, né? A velocidade da luz é cerca de 300 milhões de metros a cada segundo. Quando você abrir e fechar os seus olhos, a luz já caminhou uma distância de 300 milhões de metros ou 300 mil quilômetros a cada segundo que passa, tá bom? Então é muito rápido. É tão rápido que quando eu falo, e quando eu acendo a luz, vocês já conseguem enxergar, né, o ambiente. E ela tem alguns comportamentos interessantes, né? O que o olho da gente capta, na verdade, são reflexos das coisas. E a gente vai chamar de luz todo um espectro de onda eletromagnética
que um pedacinho desse espectro o nosso olho consegue captar, que é o que a gente chama de cores, né? Ou luz visível, tá bom? Então nós vamos falar desse espectro aí, da luz visível, aquilo que você consegue captar com os seus olhos. Tem luz que você não enxerga? Tem, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética, ela se comporta em alguns meios como uma onda eletromagnética e parte dela a gente não consegue sentir com os olhos, né? A gente sente, por exemplo, com a pele, se a parte dela for do tamanho, né? For do tipo ondas ultravioletas, a pele, né? Os ossos da gente, né? Algumas partes dessa onda eletromagnética, o ouvido da gente também consegue captar. Mas nós vamos falar agora dessa parte da luz que é visível, que o olho da gente capta e que a gente enxerga na forma de cores, tá bom? Então, quando a luz vai passando pelos meios, olha aqui na telinha, ó, ela tem alguns comportamentos, tá? Se ela passa num meio opaco, ou seja, onde os átomos estão todos grudadinhos uns nos outros, né? Não tem muito espaço, a luz bate e volta. Então, os meios opacos acontecem a reflexão. A reflexão é o ato da luz bater na superfície e voltar para o mesmo meio que ela saiu, né? Bate e volta, isso é reflexão. Quando o meio é escuro, quando a gente tem uns meios escuros, o que acontece? Ó, a absorção, a luz bate na superfície e ela não volta nem atravessa, ela fica na superfície. Como a luz é uma onda eletromagnética, ela é um tipo de energia, lembra que se a gente usar roupa escura no sol, a gente sente mais calor? Isso acontece porque a luz bate nessa superfície de tecido escuro, por exemplo, e ela é absorvida. E a gente sabe que a luz, a energia ela não some, ela se transforma em outra. Então, parte dessa energia ela transforma em calor, né? Então, esse ambiente fica mais aquecido, né? Se você tiver uma superfície escura, porque acontece a absorção. Agora, quando os meios são transparentes, né, ocorre a passagem da luz, que é o caso dessa garrafa PET aí, né? Então, quando você coloca água, a garrafa também ela é transparente, a luz bate e atravessa. E aí a gente vai estudar em especial esse envolvimento aqui, tá bom? E também tem os meios translúcidos, que são aqueles meios que são um pouquinho transparentes, mas não muito. Então, que a luz passa, né? Parte da luz passa, parte da luz volta para o ambiente que ela veio. Então, é quando a gente olha através daquele vidro que você enxerga um pouco do outro lado, né? A água, se ela não estiver totalmente transparente, você enxerga um pouco lá dentro, um pouco fora, né? Então, esses são os meios translúcidos. Aqui, ó, quando a gente tem uma superfície escura, a gente tem aí a absorção total da luz. Mas quando a superfície for opaca e ela for branca, né, a gente tem um maior momento de reflexão. Então, é um caso a se pensar sobre as cores aí das paredes, né, para você ter um melhor aproveitamento. Então, hoje nós estamos acabando aqui a nossa aula e vai ficar para vocês aí essas orientações, né? Pensem aí nos problemas que vocês já levantaram e no título do seu projeto e acrescente também essa questão de economia de eletricidade. Pense também nas etapas, a gente já fez essas perguntas anteriormente, né? Vocês têm que retomar isso, né? Quais os recursos, o que vocês vão pensar. Nós aqui do Centro de Mídias vamos colocar para vocês esse estudo aí sobre o comportamento da luz nesses meios aí, em especial quando a luz atravessa meios transparentes, conforme essa garrafinha aqui, tá bom? E aí projetando luz sobre ela. Na próxima aula vocês podem já trazer, a gente vai fazer alguns estudos, mas se você quiser estudar com o seu professor, se você jogar um pouco de álcool aí no seu espaço, talco, o meio que é transparente ele fica opaco, você enxerga melhor o caminho que a luz faz. Então experimente fazendo usando esses recursos, né? Um laser, uma garrafa transparente e vai projetando o laser nela para ver o comportamento da luz, que é o que a gente vai estudar, tá bom? E agora nós vamos ficar por aqui, eu agradeço a presença de vocês e vão pensando aí em propostas para o trabalho de vocês para a Casa Sustentável. Obrigada e até a próxima.